Olá, povo de Deus, quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, 5 de setembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Coríntios 3, de 18 a 23, Lucas 5, de 1 a 11. Ler a primeira carta aos Coríntios é voltar-se para a metade do primeiro século e se deparar com uma cidade viva, composta por pessoas de diversas nações. Desde que foi reconstruída em 45 a.C., Corinto recebeu colonos vindos da Itália, judeus de diversas diásporas, e tendo os gregos como uma minoria no meio deles. O cristianismo conhecia assim sua prova de fogo no encontro com diversas culturas e religiões. Uma significativa parte da cidade era constituída de escravos que faziam o trabalho entre os seus dois portos. Há um desencontro enorme entre as fontes quanto ao número de habitantes, que vai de 800 mil a 250 mil. Porém, desde que em 27 a.C. foi nomeada a capital da Acaia, na Grécia, Corinto se tornou realmente um polo urbano considerável no primeiro século da nossa era. Encontramos no meio dessa cidade conturbada Áquila e Priscila, casal de judeus convertidos ao cristianismo, expulsos de Roma pelo edito de Cláudio em 49 d.C. Eram pequenos empresários, fabricadores de tendas, e acolhem o apóstolo Paulo nos primeiros meses de sua estada em Corinto. Paulo trabalha com eles. Foram de suma importância para o início da evangelização em Corinto. Paulo só os deixa depois da chegada de seus companheiros de missão, que trazem recursos enviados da comunidade de Filipos, liberando um pouco mais Paulo para a evangelização. No texto de hoje, Paulo retoma o tema da sofia, ou seja, da sabedoria grega, contrastando com a da loucura. A sofia grega era central na filosofia e religião helenísticas, marcava o platonismo, o gnosticismo e alcançou a influenciar a teologia cristã. Na sua origem, estava meio vinculada ao significado de esperteza, habilidade, porém, seu significado posterior se aproximou do conceito de phronesis, que na concepção aristotélica se identifica com a sabedoria prática e foi moldado pelo termo filosofia, amor à sabedoria, como usado por Platão. Com essa introdução, creio que fica mais fácil nos aproximarmos da leitura de hoje, onde Paulo joga com os conceitos de sabedoria deste mundo e loucura diante de Deus. Diz o apóstolo: irmãos, ninguém se engane a si mesmo. Se algum dentre vós se julga sábio à maneira deste mundo, torne-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso. Paulo, apóstolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Lucas 5, de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes.
Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixe que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundar. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Lucas começa seu relato que une o tempo de Jesus com o Evangelho, com o tempo da igreja, com os Atos dos Apóstolos, dizendo assim: visto que muitos empreenderam a tarefa de contar os fatos que nos aconteceram, tal como nos transmitiram as primeiras testemunhas oculares, postas a serviço da palavra, também eu pensei em escrever-te tudo em ordem e exatamente começando desde o princípio. Assim compreenderás com certeza os ensinamentos que recebestes. Por isso, entende-se que depois de apresentar Jesus batizado, também no deserto e na sinagoga, proclamando sua missão e estendendo da Galiléia à Judéia, hoje ele vai formar seu grupo missionário. Interessante o relato de Lucas, que coloca Jesus frente à multidão, entrando no barco e se sentando aí para ensinar o povo. É a partir da comunidade que Jesus quer falar sobre a palavra de Deus. Jesus começou sozinho sua missão. Agora vai compor um grupo para expandi-la. Porém, como convencer aqueles homens simples de assumirem esta convocatória de Jesus? Nada melhor que um sinal fácil de ser entendido por eles. Pescadores que eram, perceberam que essa pesca abundante estava fora de cogitação. Só poderia ser fruto da intervenção de alguém fora do esquema. A multidão escutou sua palavra e Simão, instado por Jesus a lançar outra vez as redes, depois de uma noite de insucesso, diz: Mestre, tentamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra. Lucas, no Evangelho e em Atos, vai traçar um caminho da palavra. É a força da palavra que vai firmando a igreja primitiva. A palavra de Jesus foi capaz de romper com a rotina daqueles pescadores que, embora cansados, tiveram a ousadia de voltar à pesca. Quem conhece a rotina dos pescadores sabe que depois de uma noite inteira de pesca fracassada, ninguém mais se aventura. Porém, Jesus, com sua fascinante palavra, convence aqueles rudes homens de voltarem à pesca. Porém, agora é para lançar as redes em águas mais profundas. Aqui está um convite a todos nós para deixarmos as superfícies, pois aí geralmente estão todas as mediocridades da vida. Ter coragem de enfrentar profundidades não é para todos, sobretudo na atual sociedade marcada pela mentira e aparências. Simão Pedro acatou o desafio de Jesus, dando o primeiro passo. Olhando para dentro de si, reconhecendo sua condição humana existencial, afasta-se de mim, Senhor, porque sou pecador. Essa é a primeira condição para dar passos mais profundos. Reconhecer-se. Conhecer-se. Para voos mais longos e altos, temos de fazer uma avaliação mais exata de quem somos, onde estamos, quais nossas capacidades.
Simão Pedro partiu daquilo que ele era mesmo. Seu espanto contagiou seus companheiros de pesca, que ouviram as palavras de Jesus a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de gente, de pessoas humanas. Reconhecendo sua condição humana, Simão Pedro está desafiado para pescar um humano. E ele e seus companheiros aceitaram o desafio de Jesus, deixaram tudo e passaram a seguir o homem de Nazaré. Desafio atual para todos nós. Um beijo no seu coração.